Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Ana Carolina Malta. Mas a gente conhece como a pastora Carol. Tudo bem, Carol? Tudo jóia, querida. Obrigado por atender o nosso convite, para estar aqui hoje na Hora H. E nós estamos na Hora H hoje num lugar bem peculiar, uma pracinha aqui perto da casa da pastora Carol, um lugar bem agradável, mas cheio de barulhos. Então vocês fiquem tranquilos, a gente vai chamar vocês para esse ambiente, tem uma cigarra cantando, os carros passam, o vento sopra, mas a gente quer que seja assim mesmo, um clima diferente no Na Hora H de hoje, ok? Nesse ambiente gostoso, pracinha, a gente te trouxe para um ambiente mais leve para falar de assunto papo cabeça, papo sério. Isso é bom, eu gosto. Carol, você se converteu há quanto tempo? 10 anos? 12 anos. 12 Faz anos. 13 anos no ano que vem, em julho do ano que vem. E você tinha uma vida normal, namorava e tal, e veio para Jesus num momento muito peculiar da sua vida. Correto. Aceitou Jesus e logo conheceu o pastor Leozão, que hoje Isso. trabalha com jovens adultos. Isso. Ele conheceu aquela loura, menina bonita, desses olhos claros, botou os olhos nela e falou assim, tá recebendo Jesus, quem sabe essa loura vai ser minha. E ele me viu convertendo, você tá brincando aí, mas é verdade. Me deu minha primeira lição de batismo. É mesmo? Olha que legal. E aí vocês ficaram amigos, começaram a conviver e da amizade evoluiu ali pro namoro. Isso. E vocês se casaram. Bonito pensar que vocês deram o primeiro beijo no altar, foi Isso isso? mesmo. Namoramos 1 ano e 3 meses e fizemos um voto, né, para que o Senhor realmente confirmasse, que era outro, para que realmente nos solidificássemos mesmo no Senhor e Ele confirmasse, né, se um era para o outro mesmo ou se era o coração, porque o coração do homem ele é enganoso. Enganoso, né? Então nós ficamos esse período aí nos guardando e nos preparando e vamos fazer 11 anos de casado esse ano, em dezembro. Glória a Deus. Carol, mas o que eu quero saber é essa diferença entre você e o pastor Leozão, se rolou algum preconceito. Porque para vocês que não sabem, não conhecem, o esposo da pastora Carol é quantos anos mais velho, Carol? 18 anos mais velho. 18 anos mais velho que a Carol. E a Carol é loura, dos olhos verdes, e o pastor Leozão é um belo de um homem negro, com todo respeito. E aí, o Leozão e a Carol são um casal maravilhoso, mas diferentes, né? Etnias diferentes, e o Leozão mais velho. Rolou um preconceito? Vocês enfrentaram, tiveram que lidar com preconceito? Na verdade, houve alguns preconceitos, né, conceitos formados anteriormente e algumas curas também nesse período. Isso começou dentro da minha casa primeiro, né? É mesmo? A minha mãe gostava muito do Léo como meu pastor, mas quando ele resolveu ser mais que seu ser pastor, mais que um pastor, ela teve um pouco de resistência. Entendi. Assim. E aí ela falou que era por causa da idade, da cor, e eu falei, Deus, o Senhor fez todas as pessoas de todas as cores. Não há diferença para o Senhor. E o tempo, a idade de cada um, o Senhor que determinou o nosso nascimento, isso não seria motivo para não nos relacionarmos. Então eu falei, ó, aí nós começamos a orar e falei, ó, ou o Senhor muda o nosso coração ou muda o coração da minha mãe. E nós ficamos um período, foi uma luta, né? A gente conversava até pouco em casa, ela ficou mais apreensiva e tudo. Mas Deus nos respondeu e foi algo tão... Nós determinamos um prazo para que ela nos respondesse, né? Para que Deus mudasse um dos corações. E no último dia, Deus respondeu. Tem isso, né? Deus deixa pro último dia, 45 minutos do segundo tempo. Último dia. E minha mãe, na época, ela ficou tipo uns 3 meses sem conversar comigo. Era bom Sério, dia, boa Carol? tarde, boa noite. Ai, Carol, deve ter sido muito difícil. Foi. Ainda mais era na minha casa, era eu, minha mãe e minha irmã. Então, foi um período de luta. Mas foi um período onde nós nos aproximamos mais ainda do Senhor. Que bênção, né, para ouvir aquilo que Ele tinha para falar. Né? E foi interessante que, no final de tudo, ela falava várias coisas, né? Aí, no final de tudo, eu orava algumas coisas em secreto com Deus. Tipo, Deus, eu quero que ela ame o Léo como um filho dela. E algumas coisas que era só eu e Deus. E no final, ela mandou uma mensagem para ele, pedindo perdão. Ai, que lindo. E pedindo para ele ir à minha casa, que ela queria conversar com ele. Quando ele chegou, ela chorava, e abraçava e beijava. E começou a falar para ele tudo que eu orava em secreto com Deus. E aí eu chorava lá, vendo.
E aí ela contou que a primeira paixão que ela teve foi um homem negro. E meu avô, eu sou de São João del Rei, pessoal muito reservado, meu avô militar. E ela era apaixonada com um homem negro, um rapaz. E meu avô, quando descobriu, bateu nela, trancou ela num quarto, colocou os outros filhos no outro, apagou a chave geral da casa, da luz, aquelas coisas que ele recebeu na época, né? Sim. E ele proibiu isso. Quando ela me viu com o Léo, ela se viu. É como se a história estivesse se repetindo. E aí ela falou, se eu não vivi, ela também não vai viver. Meu Deus. Só que quando Deus está na situação, Ele move e trouxe cura para ela, para a alma dela, em relação ao meu avô, em relação a ela mesma. E ela, na verdade, ela é apaixonada com o Léo. Eu era nova convertida. E quem era da igreja achava que eu era uma pombagira que veio tirar o Léo do caminho de Deus. Entendi. Né? Ah, essa menina nova, bonita. Não, isso daí é pra te tirar. E as pessoas do meu lado achavam que ele estava errado. Então é um outro preconceito também. Uma mulher bonita e jovem não pode ser uma mulher santa, uma mulher certa para estar do lado de um pastor, não pode pastorear um rebanho junto com esse pastor. Também é um outro tipo. Que bom que você quebrou esses preconceitos todos, né? Deus, ele sabe quem ele escolhe, né? Graças a Deus. E eu gosto de ser usada para isso. Amém. Quebrar uns paradigmas, uns pré-conceitos, né? Para a gente formar um conceito, a gente tem que se aproximar, conversar, entender, né? Entrar no lugar do outro, né? Que coisa boa que vocês venceram esses preconceitos aí. Conta pra gente outra coisa, você quer ser juíza? É, menina. Você é pastora e quer ser juíza, mulher? Pois é, você vê. É tanta autoridade, né? É tanta autoridade. Né? Mas eu creio que o Senhor, assim, Ele coloca as pessoas dele em vários lugares. E tem que ter pessoas dele nos lugares. Né? Nos lugares certos, nas horas certas, para tomar as decisões corretas. Né? E nós temos que estar dispostos a ser uma dessas pessoas, porque se não formos nós, quem que vai ser? É mais fácil quando a gente vê uma necessidade, a gente fala, fulano podia fazer isso, ciclano podia ir lá e resolver aquilo. Mas se Deus está colocando no seu coração e na sua visão, então é para você ir lá fazer. Não é isso? Eu acredito nisso, que a nossa indignação está diretamente ligada ao nosso chamado, ao nosso propósito, né? Então, nasceu esse desejo de ser juíza e quais são os passos que você está percorrendo para chegar lá? Na verdade, até antes, né, de eu ser cristã, eu ia fazer odontologia, mas por circunstâncias, né, da vida mesmo, meu padrasto havia falecido, várias coisas, minha mãe havia entrado num período de depressão, e aí eu tive que pegar uma carga de trabalho maior e não dava para conciliar. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, conversar eu falo bem. Gosta de conversar. Comunicação. E aí eu acordei e falei, é direito. Direito. E fiz direito. E passei logo. E aí, quando eu entrei, eu falei, eu quero ser juíza. Eu entrei para isso. Eu não entrei para advogar, não foi esse propósito. E aí eu venho. Então hoje eu estudo 24 horas por dia. Uau! É. Nós te roubamos do seu estudo, mas já vamos te devolver. Mas já vamos te devolver para sua mesa de estudos. Mas assim, são sacrifícios. Sim. Né? Porque são momentos onde você se sente às vezes só. Né? O estudo ele é uma coisa muito solitária. Sim, verdade. Porque é só você e o seu livro. Né? Então eu brinco com ela e falo assim, olha, eu tenho que te dividir com alguns homens. Tipo, aí eu falo o nome dos autores dos livros para ele, porque nesse momento, né, na nossa vida, né, mas eu creio que é para um propósito maior do Senhor. Amém. E Deus tem movido ao longo desse período pessoas, outras futuras juízas que eu caminho com elas, pessoas que a gente divide quarto, a gente viaja para fazer provas. E eu tenho tido a oportunidade de semear a palavra do Senhor na vida de cada uma delas. Então acaba sendo uma estratégia também. Eu tenho certeza, convicção disso. A gente vai precisar de se despedir, mas torcendo, né, pessoal? Torcendo para que nasça aqui uma juíza pastora, uma pastora juíza. Amém. E que você faça diferença onde você andar, minha linda. Obrigada por dividir com a gente um pouquinho da sua história aqui na Hora H, tá bom? Obrigada a vocês, um beijo a todos. Beijo a todos e a gente se encontra no próximo Na Hora H.